14 horas em Guaçucê, boa tarde, povo de Deus, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua família, na sua casa e na sua vida. Já começo agradecendo a você pela participação e pela sua companhia. Você está na Rádio JC Guaçucê e ficaremos juntos até às 15 horas em mais um programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Sejam bem-vindos e durante este mês de maio nós estamos dando os dogmas marianos e hoje, dando continuidade, falaremos, meus irmãos, sobre a Imaculada Conceição. Então, fique ligadinho aí na nossa programação. Invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco durante essa tarde maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Dogmas Mariano, a Imaculada Conceição de Maria. Como base para o programa de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica, o Manual da Peregrinação da Diocese de Crateús e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, província Brasil, Recife, Pernambuco. Então, meus amados irmãos, roguemos aqui a intercessão do Beato Dom Ziscoto, defensor da Imaculada Conceição da Virgem Maria, e também roguemos a intercessão de São Cristóvão Magalhães, sacerdote do México, zeloso pastor das almas de sua paróquia, mártir, com certeza um grande sacerdote, deve ter sido, São Cristóvão Magalhães, preso por defender a doutrina da Igreja Católica, defender a fé. Então, que eles possam interceder por nós, por este programa, também a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina e de Santa Gema Galgani. Então, damos início, meus amados irmãos, o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a Imaculada Conceição. Então, no parágrafo 490 do Catecismo, nos diz o seguinte: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graças por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. No parágrafo 492, vai nos dizer o seguinte: esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada,
O Pai a abençoou em toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Então, meus amados irmãos, é isso que nos fala o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, um dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Este dogma tem uma curiosidade muito peculiar. Então, a fé da Igreja se apoia nas palavras do Evangelho, cheia de graça ou agraciada, Lucas capítulo 1, versículo 28. A vitória contra o antigo inimigo já estava predita de alguma forma na promessa do Redentor em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te esmagará a cabeça. A Imaculada Conceição de Maria é um ato de pura graça de Deus, dom gratuito do Senhor, nascido do seu poder e da sua liberdade divina. Maria foi redimida por Cristo com todas as criaturas. É chamada a primeira redimida, porque em vista dos merecimentos de Jesus e por causa do seu papel de redentor, Deus a preserva do pecado desde a sua conceição, visando preparar uma digna habitação para o seu Filho. Então, desde o século V já encontramos a celebração da festa da Imaculada Conceição, mas só nos séculos XIV e XV é que foi elaborada a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, especialmente pelo beato Dom Scoto, finalmente a 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, com a bula Ineffabilis Deus, Deus inefável, assim definiu esse dogma. A bem-aventurada Virgem Maria foi preservada imune de qualquer mancha da culpa original desde o primeiro instante de sua conceição, por privilégio e graça singular de Deus onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então, meus amados irmãos, aí o que vem nos dizer neste parágrafo, né? Que já desde o século V já se celebrava a festa da Imaculada e que foi preparada pelo beato Dom Scoto, grande defensor, inclusive foi muito perseguido no seu tempo, né? Teve que fugir do país e da faculdade onde lecionava por defender justamente a Imaculada Conceição da Virgem Maria, grande devoto de Maria. Tem até um filme, Dom Scoto, defensor da Imaculada. Então eu recomendo a quem não assistiu, assistir. Quem já assistiu, assista de novo, que é um belíssimo filme de grande devoção. Então vamos lá, meus amados irmãos, a explicação deste dogma, né? Dogma que já é uma vivência da fé, que, como vimos aí, desde o século V, e foi proclamado o dogma apenas em 1854, né? E foi confirmado pela própria Imaculada Virgem Maria, na aparição de Lourdes a Santa Bernadette, 4 anos depois, em 1858, né, uma aparição em 25 de março, dia da Assunção, ou da Assunção, não, perdão, dia da Anunciação, meus amados irmãos, no dia da Anunciação, 25 de março, na aparição a Santa Bernadette, ela vai e confirma, vai mandar ela ir dizer ao padre que é a Imaculada, isso em francês, e Santa Bernadette falava muito mal um dialeto, não sabia falar o francês.
uma semi-analfabeta. Então vamos lá, meus amados irmãos, por ter sido escolhida para ser a mãe do Verbo humanado, a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original. A mãe do Filho de Deus não poderia ter pecado algum. Ela é a mulher saudada pelo anjo como a cheia de graça, gratia plena, nela tudo é graça. Então, é uma graça de Deus, em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que não poderia nascer com mancha do pecado. O próprio Deus nascer com a mancha do pecado. Então, em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus concebe Maria, sempre virgem, sempre, e a Imaculada Conceição. Então, Maria é concebida imaculada, sem a mancha do pecado original, para que Jesus Cristo não nascesse também com essa mancha. Os padres da Igreja chamam a Mãe de Deus a toda santa, celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tem sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Flamigenses, parágrafo 56. Bendita és tu entre as mulheres, Lucas 1,42, o Concílio de Trento confessou. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Disse o Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, quando pronunciou solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta a Santíssima Virgem Maria no primeiro instante de sua conceição foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original, foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. É fundamental entender que esta santidade absoluta, única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Então, é por mérito de Cristo que Maria foi concebida sem pecado. Então, em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. O Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Então, São Bernardino de Sena, faleceu em 1444, diz a Maria: antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus para mãe do homem, Deus. Se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus, era necessário que o Pai Eterno a criasse pura de toda mancha. Então, já estamos aí entrando nos grandes santos, né, que defenderam e defendem a Imaculada Conceição da Virgem Maria e também são grandes devotos e grandes santos. Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, diz o seguinte: Deus, que pode conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada,
não teria podido concedê-la também a Maria, a Virgem a quem Deus resolveu dar seu Filho único? Tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Ou seja, ele diz que abaixo de Deus, Maria é a maior. Santo Agostinho de Hipona, doutor angélico, bispo e doutor da igreja: nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria, e isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja também. Hoje eu estou com grandes santos de peso aqui, hein, meus amados irmãos? Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e a habitasse? Assim, Deus jamais permitiu que seu inimigo tocasse naquela em que ele seria gerado homem. Santo Afonso de Ligório, outro grande santo e doutor da igreja: se conveio ao Pai preservar Maria do pecado porque ele era filha, e ao Filho porque ele era mãe, está visto que o mesmo se há de dizer do Espírito Santo, de quem era a Virgem esposa. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos em que se apoia o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. O Catecismo já nos fala, a Sagrada Escritura atesta, os grandes padres e santos e doutores da Igreja já viviam esta realidade de fé da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que já desde o século V já era uma fé vivida na Igreja e proclamada bem depois. Então, a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição é a verdade de fé que proclama a Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, preservada do pecado original desde a sua conceição por graça divina, em vista dos méritos do Salvador Jesus Cristo. Então, este dogma afirma que Maria é uma pessoa completamente iluminada por Deus, o templo humano onde o pecado não entra e habita a graça, porque ela é a todas santa e toda de Deus. Então, o dogma da Imaculada Conceição afirma que o segredo de Maria, mãe, virgem e discípula, que respondeu a Deus de maneira total, tem sua raiz na graça divina. Ela recebeu do Senhor um dom especial, nascendo já redimida pela graça salvífica do Verbo. Outro ponto, reflexão bíblica. Agora vamos para a reflexão bíblica sobre o dogma da Imaculada Conceição. Aí é onde eu gosto porque não deixa dúvida, né? Que vem da Sagrada Escritura, iluminado pelo Espírito Santo, vivida pela Igreja e proclamado depois, posterior, o dogma, ou seja, já uma vivência na Igreja. Então vamos lá. O dogma, de fato, se não é uma repetição da Escritura, não é tampouco uma nova revelação. É um desenvolvimento homogêneo, percebido por instinto da fé, de tudo que já se encontra no horizonte global da revelação. Há que tomá-lo sempre vinculado com a leitura que dele fizeram a Igreja e a tradição. Nessa leitura, podemos perceber alguns textos bíblicos que deixam entrever ainda que germinalmente a concepção imaculada de Maria. No Antigo Testamento, o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, também chamado de proto-evangelho, apresenta a mulher e sua descendência esmagando a cabeça da serpente,
A personificação do bem em luta contra o mal é atribuída à mulher, Maria. Depois desse texto, segue-se toda a série de figuras bíblicas abundantemente aplicadas pelos padres e pela tradição a Maria. A Arca de Noé, Gênesis 6, 8 e 8, 19. A escada de Jacó, Gênesis 28, 12. A torre inexpugnável, Cântico dos Cânticos 4, versículo 4. O jardim fechado, também em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. A esplêndida cidade de Deus, que tem seus fundamentos sobre a montanha santa, Salmo 87, versículos 1 e 3. O templo de Deus cheio da glória do Senhor, 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 a 11. Há ainda os escritos proféticos e outros do Atos dos Apóstolos, do Antigo Testamento, perdão. Ainda estamos no Antigo Testamento. E outros do Antigo Testamento, dos quais fazem uso os padres para celebrar Maria. Pomba pura, Cântico dos Cânticos 2, versículo 10, 14 e capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 9. Jerusalém Santa, no Salmo 87, trono excelso de Deus, Eclesiástico 24, 2, Arca santificada, Êxodo 25, 10, 40, 34, 20, 35 e 1 Reis 8, 10. 11. Ezequiel 43, de 1 a 5. E rainha que repleta de delícias e apoiada por seu amado. Cânticos 8, versículo 5. Sai da boca do Altíssimo, absolutamente perfeita, bela, amadíssima por Deus e para sempre preservada de mancha de culpa. Eclesiástico 24, 3. Então, meus amados irmãos, são bastante textos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os dois textos que mais se destacam são a saudação do anjo, Lucas 28, que vai dizer que Maria é cheia de graça, e a bênção de Isabel, em Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Maria aparece, pois, como aquela entre todas as criaturas de Deus que mais aproxima, que mais próxima se encontra do próprio Deus. É um milagre de Deus por excelência, a criação chegada à sua plenitude, bendita, bem-aventurada, cheia de graça, a mulher Maria do Evangelho de João. Retoma a figura de mulher Eva, original, pura, imaculada e santa antes da culpa. Maria personifica em nome da Igreja e da humanidade essa santidade original, isto porque ela é mãe do Santo Filho de Deus, a mãe do Senhor, a mãe do Cristo Emanuel. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em Maria, ele que é santo e misericordioso, e por isso ela é bendita em todas as gerações. É hora do pequeno intervalo, meus amados irmãos, já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, neste pequeno intervalo. E como estávamos falando sobre os textos da Sagrada Escritura que vem a versar sobre a Virgem Maria, segundo o entendimento da Igreja e dos santos padres da tradição da Igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, o Papa Pio IX, depois de consultar os bispos do mundo inteiro, procedeu à definição solene do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, em 8 de dezembro de 1854. Então, segundo a fórmula proferida sobre o pronunciamento do Papa ex-cátedra,
que também vai de encontro ao dogma da inefabilidade papal em matéria de fé e de doutrina. Então ele vai solenemente proclamar: nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que considera que a bem-aventurada Virgem Maria foi, no primeiro instante de sua concepção, por uma graça singular de Deus e por privilégio, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada de qualquer mancha do pecado original, é uma doutrina revelada por Deus e que, por isso, deve ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Então, a proclamação solene do dogma pelo Papa Pio IX, na bula, através da bula Inefabilis Deus, que vai confirmar tudo isso. E para quem é devoto da Virgem Maria, vem o ofício da Imaculada Conceição, que é uma defesa deste dogma, E lá você se deleita com a devoção dos grandes padres, dos grandes santos, através todos aqueles títulos e adjetivos que são usados para definir a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É de arrepiar, meus amados irmãos. Então vamos agora ver um pouco dessa história, da história da Imaculada Conceição. Então já no princípio, quando nossos primeiros pais romperam com Deus pela soberba e desobediência, lançando toda a humanidade nas trevas, Deus misericordiosamente prometeu a salvação por meio de uma mulher. Lá em Gênesis 3, versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem é o calcanhar? Senão nós, filhos de Deus, filhos da Virgem Maria. E quem é que esmaga a cabeça da serpente, do demônio, senão a Virgem Maria? Porque Deus não é adversário para o demônio, nem o demônio adversário para Deus, mas sim é adversário de Maria e por isso tem tanto ódio. Você quer saber se uma pessoa tem muita fé e muita confiança em Deus? Veja o que ela fala da Virgem Maria, porque quem defende a Virgem Maria também defende todo o projeto de Deus. Pode até dizer assim, mas Maria é uma mulher, é uma criatura como nós, sim, mas foi enriquecida por Deus de toda graça para poder conceber assim o Filho de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ela é a mãe de Deus no tempo e no espaço. Ou seja, quando Deus se fez homem, foi ela que gerou um corpo no seu ventre. E isso, meus amados irmãos, é um grande sinal, como diz um grande santo, São Luís Maria Grignon de Montfort. Quer saber um grande sinal de predestinação, você veja se a pessoa é devota de Maria, se é devota do Rosário, se fala bem ou se fala mal da Mãe de Deus. Então, se foi por meio de uma mulher, Eva, que a serpente infernal conseguiu fazer penetrar seu veneno mortal na humanidade, também seria por meio de outra mulher, Maria, a nova Eva, lembrando a salvação Ave, que inverte o nome de Eva, que Deus traria o remédio da salvação,
Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Gálatas 4, versículo 4. No ponto central da história da salvação se dá um acontecimento ímpar, em que entra em cena a figura de uma mulher. O mesmo apóstolo nos lembra, não foi Adão o seduzido, mas a mulher. Portanto, devia ser também por meio da mulher que a salvação chegasse à terra. Para isso foi preciso que Deus preparasse uma nova mulher, uma nova virgem, uma nova Eva, que fosse isenta de todo o pecado original, que pudesse trazer em seu seio virginal o autor da salvação, que pudesse enganar a serpente maligna da mesma forma que esta enganara Eva. O pecado original, por ser dos primeiros pais, passa por herança, por hereditariedade a todos os filhos e os faz escravos do pecado, do demônio e da morte. Então, para Deus, meus amados irmãos, nada é impossível e não seria impossível que Ele também preservasse Maria através desta graça particular. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina o gênero humano inteiro em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados pelo pecado de Adão. A partir do pecado de Adão, toda criatura entraria no mundo manchada pelo pecado original. O que fez então Jesus para poder ter sua mãe bela, santa e imaculada? Ele quebrou a tábua da lei do pecado original e jurou que, no lenho da cruz, com seu sangue e sua morte, conquistaria a imaculada conceição de sua Virgem Mãe. São Leão Magno, Papa do século V e doutor da Igreja, afirma: o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava, com certa razão, seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder não usurpado aqueles que havia seduzido, fazendo-os passar voluntariamente da obediência aos mandamentos de Deus para a submissão à sua vontade. Era, portanto, justo que só perdesse seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencera. Como nenhum ser humano era livre do pecado e de Satanás, foi então preciso que Deus preparasse uma mulher livre para que seu filho fosse também isento de culpa original e pudesse libertar seus irmãos. Assim, o Senhor antecipou para Maria, a escolhida entre todas, a graça da redenção que seu filho conquistaria com sua paixão e morte. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou com sua morte, e Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Como disse o cardeal Suenes, a santidade do filho é a causa da santificação antecipada da mãe, como o sol ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer no horizonte. O cardeal Berulli explica assim: para tornar a terra digna de trazer e receber seu Deus, o Senhor fez nascer na terra uma pessoa rara e eminente, que não tomou parte alguma no pecado do mundo e está dotada de todos os ornamentos e privilégios que o mundo jamais viu e jamais verá, nem na terra nem no céu. O anjo Gabriel lhe disse na Anunciação: Ave cheia de graça. Nesse cheia de graça, a Igreja entendeu todo o mistério e dogma da Conceição Imaculada de Maria.
se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, é porque é desde sempre toda pura, bela, sem mancha alguma, isto é, imaculada, e assim Deus preparou a mãe adequada para seu filho, concebido pelo Espírito Santo diretamente, sem a participação de um homem, o qual transmitiria ao filho o pecado de origem. Além disso, não haveria na terra sêmen humano capaz de gerar o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, uma coisa que eu esqueci de falar, né, nessa expressão cheia de graça, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? E a expressão para essa tradução de cheia de graça é uma palavra do grego, não sei se vou pronunciar corretamente, mas que diz assim, keractomene, uma coisa assim. E a tradução não existe para o português, a tradução fiel, como por exemplo no espanhol, madre, tradução para o português, mãe. Então, essa expressão do grego não tem a tradução exata. Então, a aproximada seria cheia de graça. Mas ela quer dizer, essa palavra, keractomene, é transbordando, né? Transbordando. Então, Maria, na verdade, quando foi anunciada pelo anjo, que seria a mãe de Deus, ele já disse que ela transborda de graça. Então não é cheia, mas sim transbordando de graça. É o que diz a tradução do grego, a palavra keratomene. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e ardoroso defensor de Maria, falecido em 1787, disse: Maria tinha que ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas só como sua amiga, toda imaculada. E ainda, Maria devia ser mulher forte, posta no mundo para vencer a Lúcifer, e portanto devia permanecer sempre livre e de toda mácula e de toda sujeição ao inimigo. São Bernardino de Sena, falecido em 1444, diz a Maria: Antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus para a mãe do homem Deus, se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus. Era necessário que o Pai eterno a criasse pura de toda mancha. Diz o livro dos Provérbios: a glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17, versículo 6. Logo, é certo que Deus quis glorificar seu Filho humano também pelo nascimento de uma mãe toda pura. São Tomás de Villanova, falecido em 1555, chamado de São Bernardo Espanhol, disse em sua teologia sobre Nossa Senhora: nenhuma graça foi concedida aos santos sem que Maria a possuísse desde o começo em sua plenitude. Essa é uma palavra muito forte de Santo Tomás de Villanova, né? Que é o São Bernardo Espanhol. São João Damasceno, doutor da Igreja, falecido em 749, afirma: há, porém, entre a Mãe de Deus e os servos de Deus uma infinita distância. Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, falecido em 1109, grande defensor da Imaculada Conceição. Deus, que pode conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? A Virgem, a quem Deus resolveu dar seu Filho único, tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens e fosse a maior imaginável abaixo de Deus.
Então, abaixo de Deus, lembrando sempre, meus amados irmãos, abaixo de Deus, Maria é a maior. É importante notar que Santo Afonso de Ligório afirma: o espírito mal buscou, sem dúvida, infeccionar a alma puríssima da Virgem, como infeccionado já havia com seu veneno a todo o gênero humano. Mas, louvado seja Deus, o Senhor a preveniu com tanta graça que ficou livre de toda mancha do pecado, e dessa maneira pôde a Senhora abater e confundir a soberba do inimigo. Nenhum de nós pode escolher sua mãe. Jesus o pôde. Então pergunta Santo Afonso: qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Então, meus amados irmãos, é uma história belíssima de defesa da Imaculada Conceição. Grandes santos, como nós já vimos aqui, Santo Afonso de Ligório, São Bernardino, Santo Anselmo, São Cirilo de Jerusalém e tantos outros grandes santos, né, que vão defender, né, no Beato Duns Scoto, né, já bem antes de ser proclamado o dogma da Imaculada Conceição, de Maria já defendia como imaculada. Então hoje, né, a Igreja do México celebra este santo, São Cristóvão Magalhães, que nasceu no México em 1869 e lá faleceu em 1929. Foi padre e zeloso pastor de sua paróquia, acusado injustamente de promover rebelião em meio às perseguições contra os católicos. Foi preso e alguns dias depois fuzilado. E foi proclamado santo no ano de 2000, juntamente com mais 24 companheiros mártires. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Então, e ele, como já supliquei antes, a sua intercessão para este programa de hoje, possa também interceder pelo povo mexicano e por toda a igreja que carece de bons pastores. Então, o evangelho de hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, é retirado do evangelho de São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, e guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da nossa salvação. Então Jesus aqui já vem nos dizer que nós seremos perseguidos, e quem mais do que qualquer filho da igreja foi perseguido, caluniado, do que a Virgem Maria. Então, Maria foi também muito perseguida e ainda hoje é perseguida e difamada, mas é aquele que foi gerado no seu ventre que a preservou de toda mancha, de todo o pecado. E assim também conosco, né? Duns Scoto foi perseguido no seu tempo por defender a Imaculada Conceição da Virgem Maria antes da proclamação do dogma. E tantos outros
grandes santos da nossa igreja, meus amados irmãos, também foram perseguidos. Então, quanto mais devoto de Maria você for, mais você se aproxima de Jesus. E quanto mais se aproxima de Jesus, mais será odiado pelo inimigo, mais será perseguido pelo mundo, porque é assim que diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na leitura de hoje. O mundo não vos conhece e vos odeia, porque eu vos escolhi. Então, ele que escolheu também a sua mãe. E quando Jesus nos escolhe e nos aparta do mundo, por esta graça, e também por intercessão da nossa mãe, Imaculada Virgem Maria, o mundo passa a nos odiar. Então rezemos esta Ave Maria, pedindo a conversão do Papa Francisco, dos bispos do mundo inteiro, da Igreja, de todo o clero, intercessão de Santo de hoje, Santo do México, São Cristóvão Magalhães, né? E também de todos os grandes santos da nossa Igreja. Rezemos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Sem você, amigo ouvinte, a realização desse sonho não seria possível. E hoje eu escutei uma frase que me chamou muita atenção. Eu não sou forte, forte é o Deus que habita em mim. Ele me faz forte e capaz de ir muito além. Muito bonito e muito tocante, né, essa mensagem? E é isso. Essa presença de Deus em nossa vida é que nos faz vencedores, né, meus irmãos? Rezemos agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Javé é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura a minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Amém. Um forte abraço, amigo ouvinte. Continue conosco porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.